Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Produto Nacional. Se você está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, envie essa live aqui para um aviãozinho para seus amigos que trabalham com suíno, que acompanham a gente. E caso você esteja acompanhando essa nosso bate-papo de hoje pelo YouTube, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre atento a todas as nossas novidades. E aproveita também essa interação e já manda aqui embaixo nos comentários de onde você acompanha essa live e qualquer outra dúvida também, a gente vai continuar a nossa discussão por lá. Dito isso, né, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria apenas de mencionar os nossos patrocinadores. Então, o Produto Nacional ele é um oferecimento da EveryPig e da MSD Saúde Animal. E já estou aqui, então, com o nosso participante de hoje, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. E antes da gente começar de fato, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem acompanha a gente. Olá, Thiago. Olá, pessoal que acompanha essa live pelo Instagram, pelo YouTube. Meu nome é Gabriel Storino. Eu atualmente sou aluno de doutorado pelo Programa da Medicina Veterinária aqui da Unesp de Jaboticabal. A gente trabalha basicamente com sanidade de suínos, né? Eu atuo desde 2015, né, com pesquisa em suínos, estudos de infecção experimental, estudos avaliando a questão de imunidade nos indivíduos, estudos vacinais. Então, eu fiz o mestrado, me formei aqui em Jaboticabal, em Medicina Veterinária, em 2016. Depois iniciei meu mestrado aqui pelo Programa da Medicina Veterinária também. Tive a oportunidade de fazer o intercâmbio na Iowa State University, nos Estados Unidos, em 2019. Né? E desde então eu tenho conduzido meu doutorado, minha pesquisa atualmente com o desenvolvimento de vacina para micoplasma pneumônia, né? Então, agradeço pela oportunidade, né, de estar participando dessa live para falar um pouco sobre as linhas de pesquisa que a gente trabalha aqui e os estudos, especificamente os estudos que eu conduzi durante o meu mestrado. Maravilha, Gabriel. Então, se esses estudos que a gente vai conversar sobre o mestrado, significa que ainda a gente tem teremos em breve material para discutir numa próxima live, então. Com certeza, né? A gente espera que esses estudos agora que a gente tem conduzido durante o doutorado tragam resultados bastante interessantes para a gente poder compartilhar aqui. Maravilha, Gabriel. E assim, só lembrando, pessoal, hoje a gente vai discutir, então, não só um artigo, mas nós vamos discutir 2 artigos que eles são complementares, né, Gabriel? E o primeiro deles é intitulado A Inseminação Artificial de Marrans com Sêmen Contaminado com o Vírus da Diarreia Viral Bovina, que foi publicado na Veterinary Microbiology, e o outro ele é intitulado Ausência de efeitos do vírus da diarreia viral bovina do tipo 2 não citopático no trato reprodutivo de cachaços inoculados experimentalmente, e este segundo artigo ele foi publicado no The Canadian Veterinary Journal. E Gabriel, antes de fato a gente conversar especificamente sobre o seu trabalho, me conta como é que surgiu a ideia e como que esses artigos eles se complementam. A ideia surgiu, né, de alguns estudos que foram feitos previamente aqui pelo nosso grupo de pesquisa, né? Esses estudos eles se iniciaram bem no início do Laboratório de Medicina de Suínos, né? Então foram feitos alguns estudos a campo, com coletas, eram estudos de extensão, né, com coletas de sangue em animais de criação de fundo de quintal, e esses estudos demonstraram aí a sobreprevalência, né, apesar de ser relativamente baixo, né, mas parte dos indivíduos, eles apresentavam positivos para na vírus neutralização, né, para a presença de anticorpos contra o BVD. Então, aí surgiu essa questão de quais seriam, né, faltavam muitas informações na época a respeito da disseminação, das vias de transmissão entre os suínos, né. Então, iniciaram alguns estudos aqui com animais isoladores para avaliar a questão da virulência do vírus nesses animais infectados e a disseminação entre eles, né. Então, na época, esses estudos foram realizados, eles observaram que o vírus, apesar de não causar sinais clínicos aparentes nesses animais, ele era
potencialmente transmissível entre os animais, né? Provocar uma resposta imune e a presença de certos sinais clínicos, né, que poderiam, né, que eram sinais clínicos menores, mas que na literatura existiam relatos de que esses sinais clínicos, dependendo da virulência, né, do BVD, poderia causar, se assemelhar à peste suína clássica, né? Então, era algo interessante de se pesquisar, né, essa questão da similaridade antigênica, né, e genética entre os pestivírus, né, porque o BVD, para quem não tem contato, o BVD, ele é uma doença da espécie bovina, né, mas é um pestivírus, assim como a peste suína clássica, né, e assim como o pestivírus atípico dos suínos. Então, a ideia foi basicamente entender como é que essa dinâmica ocorria, se de fato ela era similar, né, com a peste suína clássica, e daí iniciaram esses estudos para se entender mais sobre a patogenicidade do vírus na espécie suína, as vias de transmissão, né, se essa transmissão era de fato algo que acontecia entre os indivíduos, né, ou se era pela proximidade do suíno com a espécie bovina, né, que pode acontecer no campo, principalmente em animais criados fundo de quintal, né, esses animais de propriedade de subsistência. Então, foi basicamente daí que surgiram essas linhas de estudo, né? E aí a parte reprodutiva, especificamente, foi algo natural, né? Pela questão dos pestivírus serem enfermidades que podem, né, causar danos do ponto de vista reprodutivo, né? Tanto em machos, né, quanto em fêmeas, né? Principalmente questão de nascimento de animais de baixa viabilidade, ocorrência de mumificados, natimortos. Então, toda essa questão foi analisada em estudos que foram conduzidos desde aí de 2015, né, até recentemente, com esses últimos artigos que foram basicamente parte do meu estudo do mestrado. Perfeito, não, e aí você já até entrou muito, muito bem na minha primeira pergunta, que era isso, né, o fato de o BVDV ser um pestivírus e essa semelhança com o vírus da peste suína africana, especificamente agora, nesse momento que a gente vive, né, atual, de um foco recente aqui na República Dominicana, e aí a minha pergunta, Gabriel, é isso, você acha que então, esses estudos, o seu estudo, por exemplo, ele ajuda a gente entender melhor esse mecanismo de transmissão do pestivírus, e ele seria, por exemplo, assim, poderíamos usar ele como modelo de estudo e transmissão como para o vírus da peste suína? Devido a essa questão devido a essa questão da proximidade antigênica e genética entre o vírus da peste suína clássica e o BVDV, né, como a gente tem uma limitação, né, obviamente, de trabalhar com infecções experimentais com peste suína clássica, né, eu acredito que o modelo de estudo com BVDV é um modelo que a gente consegue, né, inferir algumas informações, né, a respeito da patogenicidade, da transmissão entre os indivíduos, apesar de terem, sim, diferenças na questão da transmissão, justamente pelo fato de que a peste suína clássica é um vírus adaptado, né, e tem como hospedeiro principal o suíno, né. Então, justamente pela questão da disseminação do BVDV, principalmente na espécie bovina, ocorre que esse vírus ele começa a diminuir a questão da adaptação à espécie suína, né? Então, acaba se tornando mais difícil da gente obter os mesmos resultados, né, bem semelhantes à peste suína clássica. Mas se fosse um vírus que se disseminasse e se adaptasse na espécie, né, poderia sim, eu acredito que se assemelhar na questão da ocorrência de sinais clínicos e nos demais fatores, né, justamente pela semelhança que esses vírus têm entre si. Perfeito. Só eu acabei falando peste suína africana, eu quis mencionar, eu quis dizer peste suína clássica, só para deixar claro. E assim, agora entrando de fato nesse primeiro artigo, né, Gabriel, vocês inseminaram marrãs com sêmen que foi experimentalmente contaminado com o vírus, né? E esse vírus ele foi adicionado imediatamente antes da inseminação e vocês verificaram a transmissão para as marrãs, foi isso mesmo? Sim, a ideia principal, assim, quando a gente submeteu o projeto,
eram estudos complementares, assim, de fato, a ideia era conduzir um único estudo, né, em que a gente faria a infecção experimental desses machos, né, avaliaria a questão da excreção do vírus no sêmen. Então, tem essa questão de que, assim, na linha do tempo, o estudo com os machos ele ocorreu antes, né, das fêmeas. Então, a ideia era avaliar essa excreção no sêmen e o potencial desse sêmen como uma via de transmissão para a fêmea, né, via inseminação artificial. Então, quando a gente for debater mais assim, sobre o estudo dos machos, a gente vai observar que como não foi evidenciado a excreção do vírus no sêmen, a ideia foi, né, de trabalhar com o sêmen contaminado, né, porque, como a gente sabe, diferentes situações, modelos de estudo, né, podem demonstrar resultados diferentes. Então, como a literatura já tinha relatado que animais persistentemente infectados teriam a capacidade de excretar esse vírus no sêmen, a gente quis simular, né, apesar de não ter observado isso em animais infectados de forma aguda, né, já em animais adultos, quando a gente fez a inoculação, a gente quis simular se, de fato, em uma situação ideal, né, do ponto de vista da transmissão, esse sêmen infectado, né, proveniente de um animal infectado, um sêmen contaminado, poderia ser uma via de transmissão para essas fêmeas, né? Então, a gente simulou, de fato, adicionando o vírus, o inóculo do vírus, em uma concentração que se aproximasse ao que se tinha relato na literatura de excreção, né, de excreção do vírus no sêmen, para, de fato, inseminar essas fêmeas e avaliar a questão da viremia nas fêmeas e resposta imune. Ah, perfeito. Então foi, na verdade, numa linha temporal, o trabalho com os machos, ele foi anterior ao trabalho das fêmeas. Ah, sim. Perfeito. E então você já deu até já adiantou um pouquinho, né, desse assunto, então quer dizer que eu concordo plenamente quando você fala que a realidade experimental ela pode ser muito diferente da realidade, né? De fato, com a quantidade de vírus que o animal é exposto, a persistência, como você bem disse. Mas então quer dizer que nesse experimento que vocês fizeram, inoculando os machos, vocês não identificaram a presença do vírus no sêmen, foi isso mesmo? Sim, a gente, em estudos anteriores, a gente trabalhou com inoculação dos animais via intranasal, né, e observou que os animais, eles apresentavam o vírus nos órgãos, né, principalmente órgãos linfóides, né, que é a questão da disseminação do vírus, e pela via intranasal, então, esses animais respondiam contra o vírus, apresentando, né, títulos de anticorpos. Havia presença do vírus em alguns órgãos, né, foi identificado, inclusive a excreção via nasal. Então, a nossa ideia foi que a gente sabe que os animais eles se infectam, né, pelo vírus da diarreia viral bovina, mas a gente gostaria de saber se em condições, né, de alta circulação viral, né, no sangue e elevada viremia, esses animais poderiam apresentar esse vírus, né, esse vírus poderia chegar até o testículo, se multiplicar ali nas células testicular, células de defesa, né, presentes ali no testículo, e eventualmente ser excretado no sêmen, né? Então, a nossa ideia foi essa. Inclusive, quando a gente usou as vias de inoculação, a gente usou 3 vias diferentes de inoculação, porque a gente gostaria realmente de garantir que esses animais se infectassem, para avaliar se, de fato, mediante a infecção, eles poderiam excretar esse vírus no sêmen, né? E os resultados, apesar de a gente, muitas vezes, focar só em resultados visíveis, palpáveis, né? Mas as pesquisas, elas realmente, muitas vezes, demonstram resultados que podem ser interessantes mesmo quando a gente não observa, de fato, aquilo que era esperado, né? Então, nesse ponto, a gente fez a infecção intramuscular, intravenosa, intranasal, que era, de fato, para garantir a infecção dos indivíduos, né? E avaliou a questão dos parâmetros hematológicos desses animais, a observação de imunidade, né, do ponto de vista de anticorpos, por meio da vírus neutralização, avaliamos a questão da viremia, né, nesses animais, e os parâmetros seminais para de fato, correlacionar as informações da infecção com a alteração dos parâmetros seminais ou a possibilidade de excreção do vírus no sêmen. Maravilha. E você comentou também que existem alguns relatos na literatura que esse vírus eles possam estar presentes nos órgãos. Você falou especialmente das células do sistema de defesa presentes no testículo.
Vocês encontraram nesses animais alguma presença ou algum indicador de que esse vírus ele causou algum efeito nas células do testículo, por exemplo? Não, então, inclusive quando a gente foi fazer o estudo, a ideia era justamente avaliar o aspecto macroscópico, né, do testículo. A gente sabe que o testículo do macho suíno tem essa característica de ser um órgão extenso, né? Então, quando a gente avaliou ao longo do estudo, no final a gente fez uma orquiectomia desses machos, né, para avaliação de diferentes porções, tanto porções do epidídimo, né, quanto porções ali de diferentes regiões do testículo desses machos. E o que a gente observou foi que não houve nenhum tipo de alteração que fosse indicativo, né, de um processo inflamatório. Não havia nesses machos a presença de células inflamatórias no tecido, né? Então, esse foi um dos achados que a gente observou. E observando os resultados que a gente teve do ponto de vista de presença de anticorpos e de ausência de viremia nesses animais, uma das hipóteses seria que, de fato, esses animais se infectaram, porque a gente observou, né, que houve sinais ali de linfocitose, de monocitopenia, que são sinais que evidenciam uma infecção viral, né, por um pestivírus, né, mas que, do ponto de vista da circulação do vírus no sangue e a possibilidade dele atingir órgãos né, como o testículo, foi baixa, né, principalmente pelo fato que o testículo ele apresenta aquela barreira hematotesticular que diminui ainda mais a chance, né, desse vírus chegar até o testículo. Então, como a gente não observou viremia, a possibilidade é que houve viremia, mas que essa viremia ela foi algo né, que ocorreu ali em pequenos momentos. A gente tentou minimizar o intervalo entre as coletas, mas mesmo assim não detectou, né, e a razão de chances, né, por consequência, acabou sendo de que esse vírus não foi capaz de chegar em grandes quantidades, né, nesses órgãos, principalmente o testículo. Portanto, não houve esse efeito direto sobre o testículo dos animais. Não, maravilha, Gabriel. E Gabriel, assim, uma pergunta, então, englobando até, né, os dois artigos, e como você falou, muitas vezes nós na academia, a gente se prende aos resultados que a gente super espera, mas como você bem falou também, todo resultado é um resultado, né? Meu orientador sempre fala isso, todo resultado é um resultado. E aí eu queria te perguntar, assim, englobando, né, esses dois artigos, qual seria, assim, a principal conclusão que você e o seu grupo de pesquisa, todo mundo que contribuiu, qual foi a principal conclusão desses dois artigos, né, dessa combinação, estudando tanto o efeito do macho, o efeito do sêmen contaminado? O que vocês acham que foi uma contribuição desses dois artigos de vocês? Eu acredito que a maior contribuição foi que, do ponto de vista dos pestivírus, né, apesar de a gente ter relatos de que o APPV é um vírus que pode ser excretado no sêmen, de que a peste suína clássica é um vírus que pode ser excretado no sêmen, pode ser uma via de transmissão, do ponto de vista do BVD, apesar de todas as similaridades, né, talvez não seja algo tão relevante do ponto de vista da transmissão via sêmen, né? A possibilidade é muito baixa e a gente acredita que seja algo irrelevante do ponto de vista, né, de uma monitoria, né, mais aprofundada das centrais, né, e talvez não seja uma via importante de transmissão, né? É algo contraditório quando a gente observa outros pestivírus, né? Mas é justamente algo que reflete a questão da baixa adaptação do vírus à espécie, né? Não, perfeito. Eu acho que toda a informação, especialmente para enfermidades importantes, né, especialmente essas que são mediadas por pestivírus, acho que quanto mais informação a gente puder ter para tomar as decisões nos momentos necessários de prevenção, acho que toda a informação ela é válida e tem que ser levada em consideração. E, Gabriel, parabéns pelos artigos. Eu sugiro que todo mundo aqui leiam esses artigos. São artigos que eles têm imagens, têm gráficos explicando passo a passo, a intervalo da coleta de sangue, a intervalo das colheitas de sêmen. Então é um artigo muito legal, muito completo, e aqui na nossa conversa a gente acaba resumindo um pouco, né, até pela questão do tempo,
mas, como eu disse, o artigo traz informações muito relevantes e muito importantes e de uma forma prática e muito bem executada. Parabéns, Gabriel e equipe, né, por essas publicações. E, pessoal, a nossa live está acabando, mas caso vocês tenham alguma pergunta, a gente interage aqui pelos comentários, pode mandar, a gente encaminha para o Gabriel. Gabriel, muito obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade ao pessoal do Sinocast, né? Eu acredito que essa via aqui de divulgação do conhecimento, né, científico nas universidades e para o público geral é algo essencial, né? No cenário que a gente tem hoje de produção, né, essa divulgação técnico-científica é algo muito importante. E agradecer também à FAPESP, né, que financiou esse estudo, ao CNPq também, e aos demais autores do trabalho, todo o Laboratório de Medicina de Suínos de forma geral, né, que sem eles não seria possível realizar nenhuma pesquisa, né? A gente trabalha em conjunto e graças a isso a gente tem obtido bons resultados, né, do ponto de vista de estudos e publicações. Acho que isso é essencial, esse trabalho em conjunto. Maravilha, Gabriel. E lembrando, pessoal, que o Produto Nacional ele é um oferecimento da EveryPig e da MSD de Saúde Animal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Um abraço, pessoal.